Amém. Boa noite, igreja, paz. Amém. Deus é bom, amém? Feche seus olhos, vamos começar orando, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, onde Ti nós nos colocamos mais uma vez. Senhor, meu Deus, eu te peço, fala através de nós, fala através de mim, Pai, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me guiar, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu Espírito nos toque, nos molde, nos guie. Em nome de Jesus, Deus, faz a Tua vontade, fala o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, que possamos ouvir, que possamos ser feridos pela Tua palavra, que possamos crescer pela Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que nós te pedimos. E desde já eu te agradeço por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Sem demorar, então, abram a sua Bíblia. Capítulo de Atos, desculpa. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 23. Do 23 até o 33, nós vamos ler. Amém? Diz assim: E soltos eles foram para a campanha dos seus, e contaram tudo que os principais dos sacerdotes e dos anciãos disseram. E, ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar, tudo que nele há, que pela boca do teu servo Davi disseste: porque os pagãos se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o seu santo Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho determinarem antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da palavra. Estendei a sua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. E, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que algo possuía que fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia abundante graça sobre todos eles. Amém? É isso, pode fechar sua Bíblia, pode se sentar. Aleluia. Vamos lá. Bom, uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, começar a falar desse texto, e uma das maiores dificuldades que a gente tem na hora de trazer algo, na hora de trazer um texto, de expor a palavra de Deus, é entender aquilo que Deus quer falar. E muitas vezes, ou sempre, o que Deus tem para falar para uma pessoa é diferente do que Deus tem para falar para outra pessoa. Muitas vezes o que Deus faz na minha vida é diferente do que Deus faz na vida do Djalma, do Clérison, da Giovana, de todos nós aqui. Mas mesmo assim, como nós somos um povo de Deus, como nós somos uma igreja unidos, às vezes tem pontos que Deus tem a falar com toda a igreja, né? E daí traz aquela parte de Apocalipse, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo nesses dias, tanto desde o começo dessa campanha quanto de antes,
já vem falando sobre algumas necessidades da igreja e usado, claro, o pastor Djalma através disso, trazendo temas que vêm totalmente de encontro ao nosso coração, não só como indivíduos, mas para trazer a necessidade da igreja. E uma das necessidades da igreja que eu vejo, talvez para nós aqui, é uma dessas necessidades que está descrita aqui nesse texto que nós lemos, né? E nesse texto que nós lemos, a situação é a seguinte, o cenário é o seguinte: Jesus veio e Jesus abalou a terra, Jesus abalou tudo aquilo que havia para aquele povo, para os israelitas, para os romanos, tudo aquilo que eles conheciam para os judeus de religião, começou a tomar um novo rumo, a ser interpretado por uma nova luz que Jesus trouxe. E Jesus não trouxe só uma luz interpretativa da palavra, como era comum naquele tempo, mas Jesus, além disso, ele começou a confirmar tudo aquilo que havia dito nas profecias pelo seu poder. Paralíticos levantavam, cegos voltavam a ver, surdos ouviam, os mortos ressuscitavam. A palavra de Cristo foi confirmada pelo seu poder. E por causa disso, Cristo começou a ser perseguido. Vários grupos, mesmo dentro do povo judeu, começaram a se levantar contra Cristo, contra todos os seguidores de Cristo, e até que chega no grande momento da morte, onde Cristo é traído por um dos seus, é levado para a cruz, morre. Passa os 3 dias, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele falou, começa a tomar uma proporção ainda maior. Porque pessoas começam ainda a se reunir para ouvir falar desse Cristo, que morreu, que curou e que ainda ressuscitou, além de tudo. Aquele que se dizia que era o próprio Filho de Deus, foi confirmado. Então, ele se reúne, passa um tempo com os discípulos, sobe aos céus, e ele dá uma instrução: olha, vão para lá e esperem naquele lugar até que vocês sejam revestidos do poder do alto, como está escrito lá em Atos 2, um texto que todos conhecem, eu acredito. Mas chega nesse momento, então a igreja recebe um grande poder. O Espírito Santo desce e eles são cheios. E a partir daquele momento, a igreja recebe um poder para fazer algo. A partir daquele momento, a igreja começa a crescer de uma forma que mesmo com Cristo, ela não crescia. Eu não estou falando que Cristo não realizou, que Cristo não tinha poder, mas Cristo era ainda um homem, totalmente Deus, mas ele era um homem. E a partir desse momento que o Espírito Santo desce, impacta todos. A gente vê a igreja crescendo de forma radical. As pregações naquele tempo se convertiam cerca de 2.000 pessoas, 4.000 pessoas, tudo numa tacada só. Pessoas eram curadas, pessoas profetizavam, todos aqueles que se reuniam começavam a buscar e ver a glória de Cristo de uma maneira tremenda. Só que em contrapartida a isso, outra coisa acontecia, que era a perseguição. Aqueles mesmos que se levantavam contra Jesus, começou então a se levantar contra a igreja. E em diversos momentos a gente vê muito disso acontecendo, principalmente relatado no livro de Atos, e até mesmo depois, se a gente for estudar a história da igreja, a gente vê inúmeros cristãos sendo mortos, inúmeros cristãos sendo perseguidos, né? A gente vê, na Bíblia a gente tem o relato do apedrejamento de Estevão, que pregou em um dos seus últimos momentos finais, ele viu o céu aberto, viu Jesus assentado ao lado de Deus, e olha que glória! Em vez daquilo parar a pregação do evangelho, aquilo só fez a coisa crescer cada vez mais. A gente vê a história de diversos discípulos relatados na história da igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele se achava indigno de ser crucificado como Jesus. E isso não fez a igreja parar, isso fez a igreja só crescer.
Apóstolo João, ele foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos. E mesmo lá na ilha de Patmos, recluso, ele ainda continuava pregando o evangelho com suas cartas à igreja. E mesmo durante esse tempo, a gente via muitas pessoas, no livro do Apocalipse, a gente identifica na parte das igrejas, pessoas que eram mortas, simplesmente por pregar o evangelho, e mortas de maneiras horrendas. E até que a gente chega nesse momento, onde eu quero falar pra gente, de Atos 4. Atos 4 aconteceu algo semelhante. A igreja estava sendo perseguida. Só que é isso que agora que começa o negócio. A primeira coisa que eu quero trazer pra gente é literalmente isso. A igreja, ela foi perseguida, só que algo aconteceu. Mesmo perseguida, a igreja não debandou. O que ela fez? A gente leu no versículo 23. Ela, no versículo 24, ouvindo isso, eles levantaram a voz a Deus, unânimes ou juntos, e começaram a orar. A primeira coisa que eu quero trazer para a gente hoje, então, é a comunhão. Digam, comunhão. Um dos maiores mistérios da igreja, uma das coisas que às vezes impede alguns ministérios de crescer, ou que, por outro lado, ele faz ministérios ou igrejas crescerem de uma maneira absurda, é a comunhão. Que talvez hoje, a gente tenha até perdido um pouco por causa da pandemia, por causa desses momentos, dessa crise que, graças a Deus, também já está acabando, as pessoas já estão sendo vacinadas, os casos já estão caindo. Mas é algo que eu queria ressaltar para a gente, para começar: a comunhão. A gente vê que o plano de Deus para o seu povo, em todos os momentos, é a comunhão. Isso a gente vê não só no Novo Testamento, mas a gente vê no decorrer da Bíblia inteira. Deus, ele deseja que haja comunhão no meio do seu povo. A gente vê isso pelos profetas, quando eles dizem: olha, eis que eu vejo a terra cheia da tua glória. E quando fala que a terra está cheia da glória de Deus, é literalmente pessoas que estão levando a glória de Deus. Isso para Ezequiel, para Daniel, para até mesmo João, o apóstolo, A gente vê em outros momentos, Jeremias e o próprio Ezequiel ou Isaías falando que Deus vai trazer de novo o povo junto, e a partir disso ele vai começar a colocar um novo coração, um novo espírito, vai trazer um renovo. E muitas vezes, pensando nessas coisas, a gente tem que colocar na nossa cabeça que tudo na igreja, tudo na nossa vida com Deus vai começar na comunhão. Sem a comunhão, a gente não consegue fazer parte do corpo, E eu gosto muito das analogias que a Bíblia traz do corpo. O próprio Jesus traz algumas analogias que nós somos o corpo dele, Que, imagina, tem como eu, por exemplo, cortar minha mão fica longe de mim e ela funcionar? Não tem como. O meu olho não funciona se ele estiver longe de mim. O meu pé não vai trazer equilíbrio se ele estiver longe de mim. Por isso é necessária a unidade dentro do corpo de Cristo. É somente com a unidade que essa igreja funciona. É somente com a unidade que nós vamos avançar mais longe. É com a unidade que as obras serão feitas de maneira melhor. É com a unidade que a igreja vai avançar mais. É com a unidade que a igreja vai enxergar melhor. Porque isso, alguns são mão, alguns são pé, alguns são olho, Acha aí qual que você é. Mas é a unidade,
né? E ainda mais, né, nesse período de live e tudo mais, é importante. Só que eu tenho medo um pouco das pessoas que usam isso e até mesmo das pessoas que estão agora. Será que não estamos usando talvez esses momentos ou esses recursos simplesmente de muleta para permanecermos longe do corpo? Simplesmente como um artifício para permanecermos longe do povo de Deus? Porque eu entendo que estar dentro do corpo de Deus, do corpo de Cristo, muitas vezes tem dificuldades. A gente às vezes desentende, né? A gente às vezes nem sempre dá certo os genes. É normal, a gente às vezes briga. A gente às vezes erra. Mas o importante é que a gente se conserta. É como uma família, a gente não para por qualquer coisa. É como uma família. Eu não sei se sua família é assim ou não, mas a família de Cristo é assim. A gente briga hoje de manhã, à tarde já está bem. A gente talvez, né, mesmo quando a gente erra, quando a gente cai, existe um outro irmão aqui para nos levantar a moral, para falar, você vai conseguir, vai dar certo, vai melhorar. É para isso que serve o corpo de Cristo. Imagina se aqui nesses momentos de Atos acontecessem coisas como talvez aconteça hoje. Imagina, alguém começa a perseguir a igreja, alguém começa a se levantar contra a vida de um irmão, e aqui é relatado, logo depois, que 2 discípulos eles foram presos e levados diante dos sacerdotes, e os sacerdotes quiseram condenar eles. Agora imagina se essa igreja desse tempo falando assim, olha, prenderam lá eles, agora já era, não tem mais esperança. Imagina, talvez houve até pessoas que no meio do corpo falaram isso, nossa, agora o que a gente faz? Agora já era. Mas não. Eles se uniram e levantaram a voz e clamaram a Deus. Né, a gente vai chegar mais para o final. E quando chega no final, a igreja é revestida com o poder de Deus. Porque eles estavam em unidade. Isso é maravilhoso. A unidade, ela transforma uma igreja. E não só uma igreja, mas ela nos transforma. Nós precisamos ser transformados pela comunhão da nossa igreja. Por isso, né, se tem alguém na live ouvindo isso, é a Bíblia. Tem que fazer. Se você quer ser transformado, venha para a igreja. Viva uma vida de comunhão. Vai tomar um cafezinho lá atrás, quando tem café. Porque essa aqui é a igreja. Participe dos grupos. Participe daquilo que é proporcionado. Porque tudo que é proporcionado tem um propósito. Tudo aquilo que tem um porquê. Até mesmo, né? Essa semana do poder é difícil. A gente sofria. Mas já está chegando ao fim. E nós estamos sendo abençoados por isso. Eu tenho certeza que vai ter milagre por isso. Tem milagre para aquele que se esforça. Deus tem resposta para aquele que leva o fogo. Por isso continua. Continua tentando. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer para a gente hoje é a respeito dos desejos que nós temos. E eu quero trazer uma pergunta. Quais são os seus desejos? É uma pergunta talvez estranha, mas é uma pergunta importante. Quais são os desejos do seu coração? Né? Eu lembro que até a última vez que eu estava trazendo a palavra, eu falei disso a respeito
dos desejos do nosso coração, os nossos olhos, onde eles estão. E eu queria trazer de novo esse ponto para a gente, para enfatizar algo, né? As nossas orações e os nossos atos, eles vão falar muito sobre os nossos desejos. Por isso, o que você tem orado, o que você tem pedido a Deus, o que você tem feito para Deus, ou para alguém, ou para o corpo de Cristo, para a igreja, isso vai dizer muito sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos. Porque muitas vezes, as nossas orações, os nossos desejos, eles não condizem com os desejos de Deus. O nosso coração, em muita parte da Bíblia, diz: o nosso coração é enganoso, quem conhecerá? Quantas vezes não desejamos coisas ruins, coisas que não são boas, coisas que não são frutíferas, coisas que muitas vezes são enganosas, coisas que muitas vezes são egoístas, coisas que muitas vezes são pecaminosas. Qual o desejo do seu coração? E o nosso desejo vai ser visto muito por isso, pelas nossas orações e pelos atos. Porque quer ver o desejo do coração de uma pessoa? É você ver os atos dela. Quer ver? Semana do Poder, atos de sacrifício. Poxa, a gente tem que se sacrificar. Né? A gente tem que ir mais longe, é difícil. A gente até entende algumas situações, alguns casos, mas o sacrifício é necessário. É necessário ir mais longe. É necessário, né? Quantas vezes a gente não pode fazer algo para alguém e a gente não faz. A gente vê um irmão caído e não ajuda a levantar. Nós precisamos rever essas coisas. Nós precisamos entender os desejos do nosso coração. Porque, eu vou até dar um exemplo, que é um exemplo agora bom demais. Eu lembro de quando eu estava lá no Iara e estava ajudando lá, e às vezes a avó não podia, e teve algo que me marcou muito. Teve um dia que, né, volta até aqui, eu falei isso lá na igreja também, e literalmente foi um dia que eu também fui trazer a palavra, e a avó estava lá, eu vou ter que ficar com a avó. E eu lembro que foi um dia que eu fiquei até conturbado com a situação, porque a igreja, né, com poucas pessoas, e enquanto isso, a avó em casa chorou. Eu deixei a avó chorando em casa, porque ela falou: eu queria estar na igreja e eu não posso por causa da situação. E quantas vezes nós podemos estar aqui? Lá as pessoas podiam estar lá, às vezes a igreja era do lado da casa de algumas pessoas, e elas não iam, elas não buscavam a Deus. E nós aqui, quantas vezes a igreja está aqui do nosso lado, e a gente não vem, e a gente, né, não toma esse passo, não se sacrifica, não se entrega. É difícil isso. Imagina, né? Eu não vou pregar no Apocalipse de novo, mas, cara, como isso vai estar no seu último dia? Como isso vai estar marcado no seu livro das obras lá? Nós vamos ser julgados, né? Abriram-se os livros lá no Apocalipse, livro da vida, livro das obras, e aí? Como vai estar? Será que é o frio que está nos impedindo? Será que é o calor que vai estar nos impedindo? Será que é algo que vai estar nos impedindo? O que te impede de buscar a Deus? Né? E aqui, pensando no povo de Atos, olha a diferença de um povo de Deus, de uma igreja unida.
A igreja, ela se uniu em oração, e mais do que isso, eles se uniram num só propósito. O desejo da igreja era para que houvesse, quer ver, ó, versículo 29, versículo 29, olha, Senhor, olha para as ameaças daqueles que nos perseguem, concede aos teus servos que falem, ou preguem, depende da versão, com toda ousadia a tua palavra, que o Senhor estenda a tua mão para curar, para que sinais e maravilhas sejam feitos no teu nome. Esse não era o desejo de uma pessoa, não era o desejo de 2, 3, 4, mas era o desejo de todo o povo de Deus. E agora, olha, né, como eu falei no começo, observe o que tem sido pregado nas pregações, né? Não seja simplesmente um esquentador de banco, mas seja um ouvinte daquilo que Deus tem falado. E olha quantos cultos Deus não tem falado sobre avivamento, até mesmo aqui nessa campanha. Deus falou através da vida do pastor João, através da vida da pastora Sueli, através da vida do pastor Otávio. Porque será que não seria esse o desejo de Deus para as nossas vidas, para o povo dessa igreja? O pastor Djalma mesmo, quantas vezes nesse último mês não pregou a respeito do Espírito Santo, de um avivamento, do Espírito Santo transformando, de dons, de maravilhas, de sinais? Eu tenho certeza que essa foi a oração dele, tem sido a oração dele nesses últimos dias. Mas eu quero perguntar para nós que estamos aqui como corpo de Cristo, e mais ainda liderados pelo pastor Djalma, qual tem sido a sua oração? Será que a sua oração tem sido essa? Para que haja um avivamento? Para que hajam curas e milagres e sinais e prodígios e maravilhas? Porque se essa não tem sido a sua oração, mude. Comece a orar a favor dessas coisas. O reino dividido, ele não subsiste. E nós estamos unidos num só propósito, amém? Amém? Unidos num só propósito, guiados pelo pastor Djalma, graças a Deus, amém? Isso é maravilhoso. E para essa igreja ficar unida e crescer é isso. Vamos viver o propósito, vamos viver aquilo que Deus tem passado para a gente, que esse seja o desejo também no nosso coração, para que haja um avivamento, para que haja uma transformação, né? Uma das coisas que eu falava muitas vezes, esses dias com o Claudinho, e com alguns meninos que a gente ora junto, que a gente às vezes prega junto, é a respeito da próxima geração, da geração talvez do Arthur, do Kaique, das meninas, né? Será que eles vão ver um grande mover de Deus como nós vimos? Será que eles verão vigílias que, né, se estendem pela noite, curas, milagres, o cego enxergando, o paralítico andando? Eu já vi isso, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram isso, mas eles, e mais do que isso, e nós, porque eu também quero ver mais, e eu tenho certeza de que Deus quer fazer mais. E se esse não é o desejo do seu coração ainda, mude o seu coração, deixe o Espírito Santo te tocar e te transformar nessa noite, amém? Deus tem muito mais para nossas vidas, amém? E a terceira coisa que eu quero trazer para a gente hoje, eu já estou acabando, é o sinal da nova aliança, né? Essa é a minha aliança conosco, né? E parte o pão, toma o vinho, né? Essa é a aliança de Jesus conosco, mas essa aliança tem um sinal.
Toda aliança que Deus dá ao homem, ela tem um sinal. A aliança de Noé, que Deus fez com Noé, Deus coloca um arco-íris. Deus deu uma aliança para Abraão, dando um filho para ele. Deus faz diversas alianças com o povo, mas a aliança que nós temos com Deus hoje é essa. É o avivamento. É o Espírito Santo. Esse, daria até para dar mais umas 2 horas de pregação só de avivamento. Dá vontade, mas vou me conter, Mas, avivamento é, só para lembrar, avivamento é não só uma renovação, mas é trazer algo à vida novamente. É fazer algo novamente ser realçado. Ou é trazer o brilho a algo, fazer algo viver, E trazendo isso para a igreja, o avivamento é fazer a igreja viver. O avivamento, ele vai trazer, ele vai realçar Cristo em nós. E é importante que Cristo seja exaltado em nosso meio. E Cristo vai ser exaltado com a palavra e com poder. O evangelho consiste em 2 coisas, é palavra e poder, palavra e poder. Por isso que até hoje nós conhecemos o evangelho de Cristo, porque toda vez que a igreja começou a morrer no decorrer da história, Deus levanta alguém e a igreja é avivada. A gente vê isso com muitos pais na igreja, A gente teve no tempo de Atos isso acontecendo. A gente teve isso no século XV com Jonathan Edwards, onde aconteciam os moveres sobrenaturais de Deus. As pessoas levitavam, as pessoas sentiam medo do inferno, as pessoas queriam e tinham visões dos céus. A gente começa a ver isso depois, agora no século XIX, XX, com o segundo avivamento, a Rua Azusa. E agora Deus tem mais para as nossas vidas. Deus, Ele nos quer fazer tudo isso de novo. Deus, Ele não quer só palavra, mas Ele quer poder. Ele não quer só poder, mas Ele também quer palavra. Ele quer que nós sejamos uma igreja completa. E uma igreja completa é uma igreja que brilha Cristo. Deixe Cristo brilhar no seu coração. Deixe Cristo brilhar nos seus atos, nas suas obras, nas suas palavras. Isso vai acontecer através do avivamento. Essa é a marca da nova aliança. Se você come o pão e bebe o vinho, mas não prega a palavra para aqueles que estão ao seu redor, prega com atos, prega com a sua vida, prega com orações, você não está vivendo o evangelho. Você não está vivendo Cristo em sua vida. Eu poderia até dizer que você não faz parte do corpo. Por isso, viva verdadeiramente Cristo em suas vidas. Que não seja só um momento simbólico de partir o pão, de comer o pãozinho, tomar o suco, mas que seja uma vida de unidade com Cristo. Deus, Ele quer nos avivar. E o avivamento, é como a pastora Noemi pregou, é um milagre imediato, é um milagre espontâneo, é algo que quando nós buscamos e nós oramos, quando menos a gente espera, acontece. E é isso que eu acredito que Deus quer para as nossas vidas. E é isso que eu queria trazer para a gente hoje, o milagre da igreja. E esse é o milagre da igreja, o milagre do corpo de Cristo. É esse, coloque-se de pé, amém? A gente já vai estar encerrando, coloque-se de pé. Amém? Eu quero fazer algo diferente, eu sei que estamos em família, tem sempre famílias aqui representadas, por isso eu quero fazer algo diferente. Junte você com a sua família, amém? Para que possamos orar uns com os outros, para que possamos orar em unidade, amém? Mano, a Selma, por favor, se a Selma permitir, amém? Amém? Deus, Ele quer unidade.
Sejamos nós unidos. Amém? Esses são os sinais da nova aliança. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ante a Ti novamente nós nos colocamos. Pai, primeiramente, obrigado pela Tua palavra que aviva os nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está nos transformando, porque o Senhor já está nos ferindo, porque o Senhor já está nos tocando, nos curando, nos renovando. Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor tem feito grandes coisas nessa igreja e muito mais ainda o Senhor vai fazer. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, porque não há outro além de Ti. Eu te agradeço, porque os nossos olhos estão em Ti e porque estamos correndo rumo ao alvo que é Cristo. Senhor, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor é bom. E Pai, agora mais do que isso eu te peço, começa a tocar em cada coração, seja os que estão aqui, seja os que estão nas suas casas, em unidade, Pai, nos toca e começa, Pai, a converter os nossos corações, primeiramente a Ti, porque, Pai, é importante que o Senhor reine em nosso meio, reine em nosso coração. Senhor, segunda coisa eu te peço, começa a converter os nossos corações um ao outro, para que, Pai, possamos sofrer em unidade, para que possamos padecer em unidade, mas também se alegrar em unidade, mas também ser vitoriosos em unidade. Senhor, meu Deus, pois eu tenho certeza que o que o Senhor quer para as nossas vidas é a unidade, é o crescimento, é a transformação, é a vida verdadeira que vem de Ti. Por isso, Espírito Santo, toca nos corações nessa noite. Espírito Santo, entra nas nossas vidas, converte-nos, Senhor meu Deus, o marido à mulher, a mulher ao marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais, os liderados ao seu pastor, o seu pastor aos seus liderados. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, transforma cada lar, transforma cada vida, transforma, Senhor meu Deus, o nosso agir, transforma, meu Deus, os nossos corações, para que possamos, Pai, não desejar coisas fúteis, para que possamos não desejar coisas más, mas para que possamos desejar o Teu reino, para que possamos exalar o Teu perfume, meu Jesus, para que possamos, meu Deus, crescer e trazer almas a Ti, porque, Senhor meu Deus, essa igreja clama por almas, essa igreja clama por avivamento, essa igreja clama por milagres, essa igreja clama por resposta, essa igreja clama pela Tua voz, meu Deus. Por isso, brada em nosso meio, responde, meu Pai, as orações, responde, Senhor meu Deus, as nossas intenções, ouve, Senhor meu Deus, os nossos atos, ouve, Senhor meu Deus, o que essa igreja tem pedido, meu Pai, em nome de Jesus, e que possamos ser transformados por Ti, que possamos ser unidos a Ti, que possamos, Pai, caminhar rumo ao Teu alvo, que possamos, Senhor meu Deus, trazer a nossa família aos Teus pés, que possamos, Senhor meu Deus, trazer a Tua glória, que o Teu reino venha, e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, nos transforme, nos une em Ti. Nos transforme, nos une em Ti, Pai. Aleluia, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Aleluia. Você chamar o pastor Djalma aqui. Continue louvando ao Senhor, adorando a Deus, amém?